PROC-V é uma função que permite localizar um valor na primeira coluna à esquerda de uma tabela e retorna um valor na mesma linha de uma coluna especificada na tabela. Então, eu estou com uma tabela pronta aqui. Essa tabela a gente vai considerar como uma fonte de dados, onde vai conter o cadastro de todas as mercadorias. Daí por diante, você quer criar uma tabela para fazer consulta dessa fonte de dados, para fazer o preenchimento de descrição, marca, valor e fazer todos os cálculos automaticamente. Então, a primeira parte que eu vou mostrar como faz é exibir resultado diretamente aqui. A partir daqui, vamos criar uma tabela que ele vai fazer a busca através dessas mercadorias com os códigos. Então, o que vamos fazer? Eu vou colocar assim, ó, consulta de preços. Aí eu vou colocar assim, ó, código. A partir daqui onde está escrito código, é onde eu vou digitar o código. E logo abaixo, eu vou colocar assim, ó, descrição. E logo abaixo eu vou colocar marca. E depois valor. Eu vou só fazer uma formatação básica. Pronto, a tabela está pronta. Então, qual é a finalidade dessa tabela de consulta de preço? Essa tabela vai fazer o seguinte: se eu digitar aqui código do produto, automaticamente, essa função que iremos inserir, ele vai fazer uma busca de todos esses produtos e vai preencher logo abaixo como descrição, a marca e valor, que são esses subtítulos aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou colocar assim, ó, 365. Vou pressionar a tecla Enter. O que acontece quando 365 ele é digitado? Automaticamente vai pegar essa mercadoria aqui, ó. Ele vai preencher essa mercadoria logo abaixo. Isso é muito usado em lojas para fazer consulta de preço de forma mais rápida. Eu vou fazer o seguinte: antes de inserir essa função, eu vou centralizar todas essas células aqui. Então eu vou clicar em centralizar, fica melhor a sua exibição. Então, a partir dessa célula onde está escrito descrição, eu vou fazer o seguinte: através dessa descrição, vamos usar uma função chamada PROC-V, que ele vai procurar essa lista aqui de forma vertical, porque a palavra PROC-V quer dizer procura vertical. Ele vai procurar todas essas mercadorias aqui. Através desse código, ele vai digitar aqui o nome do produto. Então, vamos começar primeiro o sinal de igual. Vou colocar PROC-V. Vou abrir o parêntese. E observe que está escrito aqui, ó, valor procurado. Onde ele vai procurar esse valor? Ele vai procurar o valor digitado. É esse aqui, ó, onde está escrito código. Está escrito aqui, ó, 365. Esse é o valor que será procurado. Então, vamos dar um clique nele. Aí está mostrando assim, ó, I2, que está na célula I2. Eu vou colocar ponto e vírgula. E qual que é a próxima parte? Ó, matriz da tabela. A matriz da tabela seria o quê? Seria essa tabela aqui, ó. Você não pode selecionar nem título nem subtítulo. É onde contém os dados. Então, vou selecionar a partir daqui e arrastar até aqui. Essa é a matriz da tabela. É a fonte de dados onde contém todas as mercadorias, como descrição, marca e valor. Então, observe como é que digitou. A3, 2.D22. Agora, eu vou colocar ponto e vírgula. Agora, qual que é a próxima parte? Número do índice da coluna. Então, quando você seleciona a matriz da tabela, ela é reconhecida como a coluna 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4. Então, o que vai ser exibido aqui? Descrição. Descrição, então, está na coluna 2. Então, eu vou colocar o índice como 2. Aí, eu vou colocar ponto e vírgula novamente. E aqui está mostrando, ó, procurar intervalo. Aí está mostrando aqui, ó, correspondência aproximada. Se eu colocar verdadeiro, a correspondência tem que estar aproximado. Agora, se eu colocar falso, ele tem que estar exato. Isso quer dizer o quê? Se eu colocar um número 1, por exemplo, aqui, ele vai procurar nesse código todos que têm o número 1. Aí ele vai preencher aqui. Então, não é ideal. Então, é melhor pegar a correspondência exata. A correspondência exata é quando você coloca o valor exato. Aí, se você digitar número 1, ele não vai pegar, porque não existe um número 1 sozinho. Então, eu vou colocar como? Correspondência exata tem que estar escrito como? Falso. Então, eu vou colocar aqui, ó, falso. E fecha o parêntese. Então, só para recapitular, você iniciou com a função PROC-V e colocou aqui o valor a ser procurado. Vai ser o 365. Então, está aqui, ó, I2. E depois ele vai pegar a matriz da tabela, que é A3 até D22, que é essa tabela toda aqui. E depois você vai escolher o índice 2. Por quê? Porque aqui é índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4. E depois ele vai ser considerado falso para considerar uma correspondência exata. Agora eu vou pressionar a tecla Enter. E observe que automaticamente ele digitou a palavra monitor. Por que monitor? Porque 365
é o código do monitor, que é esse código aqui, ó, 365. Observe aqui, ó, se eu colocar, por exemplo, eu vou mudar esse código aqui. Eu vou colocar esse código aqui, ó, 147. Ó, 147, vou pressionar a tecla Enter. Automaticamente ele muda. Aí coloca estabilizador 300 watts, que é esse aqui, ó, 147. Agora eu vou fazer também a marca. Quando eu digitar o código aqui, a descrição já muda. E a marca vai ser exibida e também o valor será mostrado. Então eu vou começar novamente, ó, igual. Vamos colocar a função procv, abre o parêntese. Qual valor será procurado? Será o valor do código. Então ele vai pegar o valor do código, ponto e vírgula, matriz da tabela. Então vou selecionar a tabela. Lembramos que a tabela tem que ser selecionada apenas os dados. Os títulos e subtítulos não podem ser selecionados. Agora coloco o ponto e vírgula. Número do índice da coluna. Então essa parte que muda. Lembra que a parte de descrição colocamos o índice 2. Agora na parte de marca vamos colocar o quê? Índice 3. Por que 3? Porque o primeiro é o código, o segundo é a descrição e o terceiro é a marca. Então vou colocar aqui 3, coloco o ponto e vírgula e vou colocar falso para colocar correspondência exata. Fecha o parêntese e pressiona a tecla Enter. E observe que já digitou SMS aqui, que é a marca do estabilizador. Então se eu modificar aqui o código, eu vou colocar assim, ó, 357. Vou pressionar a tecla Enter. Aí ele já modifica aqui, onde é a descrição e a marca também. Agora vamos fazer também o valor. Então eu vou fazer assim, ó, igual, procv, abre o parêntese, valor a ser procurado, o código, e 2, vou colocar ponto e vírgula, matriz da tabela, vai ser a partir daqui até na célula D22, ponto e vírgula, número do índice da coluna. Lembramos que descrição foi o índice 2, marca foi 3, então o valor vai ser 4, porque é a quarta coluna, 1, 2, 3 e 4. Então vou colocar 4, ponto e vírgula, e procurar intervalo com correspondência exata. Então vou colocar falso. E fecho o parêntese e pressiono a tecla Enter. E automaticamente já mostra o valor. E lembramos que esse valor seria ideal colocar como formato de moeda. Então vou colocar aqui, ó, formato de moeda. Aí já fica aqui, ó, R cifrão e o valor. Se eu quiser colocar essa moeda mais centralizada, você pode fazer assim, ó. Você pode clicar nessa seta para baixo e clicar aqui, ó, moeda. Aí fica mais junto. Então, essa parte de procura vertical é usada dessa forma. E se eu modificar aqui o código, eu vou colocar assim, ó, 785. Pressiona a tecla Enter. Automaticamente ele muda a descrição, a marca e o valor. Agora, o que acontece se você deletar? Ele vai ficar assim, ó, porque não foi definido o código aqui. Então, toda vez fica assim porque o código não foi definido. Então, você deveria digitar algum código. Agora, eu vou mostrar para você como é que cria uma tabela que vai buscar essas mercadorias aqui. Porém, essas mercadorias tem que estar numa planilha separada. Fica mais interessante assim. Porque você vai estar com a tabela sozinha sem ficar ocupando o espaço da sua página, a outra tabela, que é a fonte de dados. Porque essa fonte de dados aqui, ele pode estar com dezenas, centenas e até mesmo milhares de mercadorias cadastradas. Então não há necessidade essa tabela ela estiver junto com a tabela de consulta de preço. Então eu vou mostrar o seguinte. Onde está escrito aqui planilha 1, eu vou modificar o nome dessa planilha. Eu vou colocar assim, ó, lista. Vou pressionar a tecla Enter. Por que lista? Porque vai conter a lista de mercadorias. Agora eu vou criar a segunda planilha, que ela vai chamar de consulta. Então eu vou clicar aqui, ó, nova planilha. Eu vou dar duplo clique aqui e vou colocar assim, ó, consulta. Pressiono a tecla Enter. Então a partir daqui eu vou criar uma tabela onde vai servir como consulta. Então eu vou começar a digitar aqui. Eu vou colocar aqui como título, ó. Eu vou colocar assim, ó, controle de pedido. E a partir daqui eu vou colocar código, vou abreviar COD, descrição, marca, valor. Em vez de colocar valor, eu vou colocar assim, unitário. Quantidade, vou colocar apenas o Q e o D. E total. Então observe que eu coloquei essas colunas aqui. Eu vou deixar em branco, eu vou apenas formatar. Vou fazer assim, ó, vou selecionar o título, mesclar, centralizar, vou colocar negrito, alguma formatação básica que eu vou fazer. Essa tabela, eu vou deixar ela como 12 linhas. E aproveitando, vou colocar aqui como formato de moeda. Vou clicar aqui direto. E aqui também como formato de moeda.
E a partir daqui eu vou colocar como centralizado. Então já estou deixando já definido. A marca também centralizado. E código também centralizado. Eu vou aumentar só um pouquinho a largura do código. Pronto. Então essa tabela ela vai fazer a mesma coisa. Ela vai fazer o seguinte. Quando você digitar o código dessa mercadoria, o que ele vai fazer? Ele vai buscar essa lista aqui. Ele vai procurar o código de acordo com que você for digitar lá. E vai digitar essa mercadoria, esta marca e o valor aonde? Ela vai digitar logo aqui na frente. Aqui, a marca e o unitário. E você pode também fazer o preenchimento da quantidade e criar uma função de multiplicar o unitário com a quantidade. Então, eu vou fazer o seguinte. A partir daqui onde está escrito código, eu vou clicar aqui e vou começar a inserir a função procv. Então, eu vou colocar aqui, ó, igual, procv, abro parêntese. Qual valor será usado para procurar? Esse valor aqui, o código que será digitado será procurado. Vou colocar ponto e vírgula. Matriz da tabela. Aí você deve perceber, essa matriz da tabela está na outra planilha. Mas atrapalha quando você digita a fórmula? Não atrapalha. É só você observar logo aqui em cima, ó, igual procv A3, ponto e vírgula. Agora eu vou clicar aqui, ó, lista. E observe que digitou aqui em cima, aqui, ó, lista, e colocou o sinal de exclamação. Agora eu vou selecionar a matriz da tabela. É a mesma forma, selecionar a matriz da tabela. E observe que colocou aqui, ó, lista, exclamação, A3 até D22. Aí eu coloco ponto e vírgula. Agora vai ser o quê? Número de índices da coluna. Vai ser a segunda coluna. Ó, temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Então eu vou colocar aqui, ó, 2, ponto e vírgula. Qual intervalo será procurado? Vai ser procurado o intervalo com a correspondência exata. Então a correspondência exata é considerada como falso. Porque está aqui escrito aqui, ó, falso. Correspondência exata. Fecha o parêntese. Então só para recapitular, você digitou igual procv, que é a função. A3 é onde vai ser digitado o código da tabela. Lista é onde é a planilha. A3, D22 é a matriz da tabela, que é a partir daqui, ó, A3 até D22. E o índice da coluna é 2, porque é a segunda coluna. E a correspondência exata é considerada como falso. Então o que acontece se pressionar a tecla Enter? E automaticamente vai colocar essa palavra aqui. Então isso aqui é normal, não se preocupe. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, 147. Pressiona a tecla Enter. Então 147 é o código e vai digitar estabilizador. Ele pegou automaticamente desta lista aqui, ó, 147. Você procura aqui, ó, tá aqui, ó, 147 estabilizador. Então eu vou digitar agora a marca. A marca é feita a mesma coisa. Eu vou colocar assim, ó, igual procv, abro parêntese. O valor procurado será o código, ponto e vírgula. Matriz da tabela, só clicar na lista. Eu vou selecionar esses conteúdos aqui. Lembramos que o título e o subtítulo não podem ser selecionados. Agora eu coloco ponto e vírgula. Número de índice da coluna. Vai ser a terceira coluna. Então eu coloco 3, ponto e vírgula. Agora eu coloco falso para ser correspondência exata. Agora pressiona a tecla Enter. Aí já colocou SMS. Eu vou fazer assim, ó. 1, 2, 3. É um outro código lá. Aí colocou teclado, aí modificou aqui. Agora vamos fazer com unitário. Colocar igual, procv, abre o parêntese, valor procurado. É o código, aí está mostrando lá, A3, ponto e vírgula, matriz da tabela. Então eu vou clicar aqui na lista, vou selecionar esta lista aqui, ponto e vírgula, número do índice da coluna. Então temos a coluna 1, a 2, a 3, agora vai ser a 4. Então eu coloco aqui a 4, ponto e vírgula, e a correspondência exata é considerada como falso. E fecha o parêntese. Agora pressiona a tecla Enter. Aí já preenche o valor automaticamente. Se eu quiser colocar um outro código aqui, eu vou olhar aqui primeiro a mercadoria. Ó. Eu quero preencher essa aqui. Ó. Placa-mãe onboard. 987. Esse é o código. Então eu vou aqui, consulta. Vou colocar aqui, ó, 987. Pressiona a tecla Enter. Aí mostrou, placa-mãe onboard PC Chips. E o valor unitário 350. Aí eu vou fazer um cálculo básico a partir daqui, ó. Então eu vou colocar assim, ó, igual unitário multiplicando a quantidade. Já mostramos isso nas primeiras aulas de cálculo. Vou pressionar a tecla Enter. Então, se eu quero comprar a placa-mãe, quantas placas-mãe que eu quero comprar? Eu quero comprar 5 placas-mãe. Olha que interessante. Ele pega o valor aqui e multiplica aqui. Então é assim que funciona. E você pode continuar fazendo aqui a mesma forma.
Mas você deve pensar assim, eu posso usar o auto-preenchimento? Pode sim, mas eu vou mostrar os cuidados para você utilizar auto-preenchimento de fórmula. Eu vou clicar a partir daqui, eu vou utilizar o marcador e arrastar para baixo. Agora eu vou mostrar o que acontece. Eu vou clicar a partir daqui onde está escrito código, eu vou preencher uma outra mercadoria, eu vou colocar essa aqui, 152. 152, vou pressionar a tecla Enter. 152 é o quê? HD de 2 TB. E você deve perceber assim, mas 152 não é HD de 2 TB, é monitor LCD de 22 polegadas. Por que aconteceu isso? Aí eu vou explicar por quê. Aqui está escrito, placa-mãe. Como é que eu digitei? Eu digitei do jeito que está aqui, A3 até D22. É aqui que é a matriz da tabela. Quando eu passei para o auto-preenchimento, eu vou clicar nesse aqui, Aí passou aqui, A4 D23. E não era para passar para A4 D23. Ele tem que estar como A3 D22. É como se fosse isso aqui, Ele tem que estar A3 até D22, que é a partir daqui. E quando eu passei o auto-preenchimento para baixo, ele pegou a partir daqui e foi até aqui, até D23. A4 até D23. Então ele não pegou a primeira mercadoria. Então, para evitar esse problema, na hora de fazer auto-preenchimento de fórmula, eu vou mostrar o seguinte, eu vou apagar essas funções aqui que eu copiei. Daí eu tenho que repetir a mesma coisa. Então eu posso fazer algum incremento dentro dessa fórmula que eu inseri. Então eu vou apagar essa primeira novamente e vou apagar também essa aqui, marca e o preço unitário, porque elas também vão dar problema. Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu tenho que colocar assim, igual, proc-v, abre o parêntese, valor procurado. Esse código aqui, ponto e vírgula, matriz da tabela. Aí vou pegar a matriz da tabela, lista, matriz da tabela é a partir daqui até aqui. Então observe que ele preencheu aqui. E o que eu devo fazer para que esse número seja fixo? Esse número aqui tem que estar fixo. Ou seja, quando eu copiar o preenchimento até lá embaixo, esse número tem que manter. O único número que tem que modificar é o A3, porque vai passar para A4, A5, aí tudo bem. Mas através da matriz da tabela, ela tem que estar fixo. Então o que tem que estar escrito antes de cada um desses caracteres? Tem que colocar isso aqui, é o dólar. Tem que estar um dólar antes do A, tem que estar um dólar antes do 3, o dólar antes do D e um dólar antes do 22. Ele tem que estar escrito desse jeito, porque o dólar ele vai fixar esse intervalo aqui e não vai ser modificado quando você copiar o preenchimento. Aí eu coloco o ponto e vírgula novamente. Aqui está mostrando o número de índices da coluna. Vai ser a segunda coluna, a primeira é o código. Então coloco aqui 2, ponto e vírgula, e digito falso para ser correspondência exata. Fecho o parêntese. Então só para recapitular, você colocou proc-v, A3 é onde está escrito o código digitado, lista, que é o nome da planilha, aí está aqui, $A, $3, ou seja, A3 é a partir daqui. Aí tem um 2 pontos, quer dizer até $D, $22, é até D22, a partir daqui. Então esse intervalo vai ficar fixo. Eu vou pressionar a tecla Enter. Aí você deve perceber, ficou a mesma coisa do que não utilizar dólar. Mas se você clicar nessa função e utilizar o marcador para arrastar para baixo, ele já vai colocar corretamente. Observe que você vê, 152 ele já digitou monitor LCD 22 polegadas. Então já digitou corretamente. Você lembra que digitou aqui HD e tinha nada a ver. Eu vou clicar aqui, lista. Aqui está mostrando 152 monitor LCD 22 polegadas. E você pode fazer aqui também mesma coisa. Eu vou colocar assim, igual, proc-v, abro parêntese. Aí eu vou pegar o valor procurado, que é o código, ponto e vírgula. Aí eu vou procurar a matriz da tabela. Então eu vou clicar aqui, lista. A matriz da tabela é a partir daqui até aqui embaixo aqui, Aí está mostrando aqui, A3 até D22. Aí você pode colocar aqui, dólar A e dólar 3. Só colocar o dólar antes de cada caractere. E aqui também, dólar D e dólar 22. Aí coloca o ponto e vírgula. Número de índice da coluna. Então vai ser a primeira, segunda, terceira. Vai ser o número 3, que é a marca. Coloco o 3, ponto e vírgula, vou colocar falso para colocar como correspondência exata. Fecho o parêntese e pressiono a tecla Enter. Então já digitou como PC Chips, que pertence a esse código aqui. Agora eu vou copiar, fazer um auto-preenchimento. Aí já faz o preenchimento automaticamente. Agora eu vou partir para unitário, que é a última parte. Vou colocar igual, proc-v, abro parêntese,
valor procurado vai ser o código, ponto e vírgula, matriz da tabela. Aí eu clico aqui, ó, lista. Aí vou selecionar a matriz da tabela. Aí você pode colocar aqui, ó, $A, $3, $D, $22. Ou você pode fazer assim, ó, existe um outro recurso mais rápido. Você pode selecionar esse conjunto aqui e pressionar a tecla F4. Aí ele automaticamente já coloca $, antes de cada um desses caracteres. Aí eu clico aqui no final, coloco ponto e vírgula. O número de índice da tabela vai ser o quê? Vai ser a quarta coluna. Então eu vou colocar aqui 4, ponto e vírgula, e a correspondência vai ser como falso. E fecho o parêntese. Vou pressionar a tecla Enter. Aí já colocou aqui, ó, 350. Agora eu vou clicar nele e vou utilizar o marcador e arrastar para baixo. E observe que ele preencheu automaticamente. Agora aqui, quantidade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a função aqui no total, vou colocar assim, igual, unitário, vezes a quantidade. Aí pressiono a tecla Enter. Ou você pode clicar aqui também e arrastar para baixo, é mais fácil. Aí já preenche tudo aqui. Então, isso aqui é normal, aparecer isso aqui, porque não foi nada preenchido. Quando você colocar o código aqui, ele automaticamente vai preencher. Observe você ver. 123, já vai preenchendo. Vou olhar outros códigos aqui, ó. Vou colocar essa aqui, ó, 312. 312, aí preencheu. Aí você pode colocar a quantidade que você quer, ó. Vou colocar assim, eu quero 3 monitor, eu quero 5 teclado, eu quero 10 mouse. Aí vai fazendo o cálculo automaticamente. Então, é assim que funciona a função PROC-V dentro da planilha do Excel.